Boa noite a todos que já chegaram aí conosco. Sejam todos bem-vindos. Vocês que já estão sintonizados no nosso canal aí, sejam todos bem-vindos para mais um estudo desse seminário de profecias. Nós estamos num momento assim muito propício do mundo, né, para estudarmos mais a Bíblia, e é muito bom que o interesse das pessoas esteja sendo despertado para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que vocês divulgaram o vídeo que assistiram a semana passada, né? Se você que está entrando agora no nosso canal, ainda não assistiu o vídeo da semana passada, procure aí nesse canal, onde você está, o vídeo. Não deixe de assistir. Nós vamos fazer aqui uma série de 7 vídeos, 7 temas sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós começamos a semana passada, então hoje é o segundo tema. E como o assunto ele vai se desenvolvendo e vai se desenrolando, né, vamos dizer assim, um assunto puxa outro. Então é interessante que você assista os outros que você não assistiu. No caso da semana passada, para quem não viu. Veja aí, procure no canal, depois de uma hora tranquilo, você assiste, para você não perder nada, para você ficar inteirado desse assunto. É um assunto muito importante, que todos nós deveríamos saber, conhecer. É um assunto que nós não podemos, assim, simplesmente confiar no que os outros falam. Nós temos que realmente comprovar na Bíblia se aquilo que estão dizendo para nós é verdade. Por isso, eu quero pedir para você que você fique com a sua Bíblia aí perto de você. Quem sabe pegue um caderninho também, uma caneta, um lápis, como você achar melhor, e anote tudo aquilo que você está aprendendo, ou as ideias principais, né? E quem sabe alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no nosso chat, aqui do lado aí no canal do YouTube, você tem um chat, pode escrever a sua dúvida aí, a gente vai procurar responder a sua dúvida. Além disso, eu gostaria de pedir para você que copie agora o link que você está vendo aí em cima do YouTube, né? O endereço. Copie o link e distribua para pelo menos aí umas 4, 5 pessoas agora, rapidinho. Convide as pessoas para vir assistir aqui esta apresentação ao vivo sobre as profecias do tempo do fim. As profecias escatológicas, profecias do tempo do fim, são profecias sobre Daniel e também sobre o Apocalipse, tá bom? Então é uma série de 7, como eu falei. Hoje vai ser o segundo tema que nós vamos passar. Então copie rapidinho aí o link, espalhe para as pessoas, convide aí 3, 4 pessoas aí da sua lista de contatos, quem sabe grupos aí que você tem. Convide as pessoas para vir assistir aqui essa apresentação das profecias. E hoje nós vamos aqui para o segundo tema que nós estamos apresentando, tá bom? Então, rapidinho, façam isso e vamos começar já para a gente não perder tempo. Nós temos bastante coisa para apresentar hoje e certamente vai ser muito bom a gente apresentar aqui. Vamos lá então. Na semana passada nós estudamos um assunto que foi Daniel capítulo 2. Nós dissemos para vocês que as profecias do tempo do fim, são chamadas de escatológicas, elas estão principalmente no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Então, nós escolhemos aqui, vamos dizer assim, a essência de Daniel e a essência do Apocalipse para passar para vocês. Nós vamos fazer 3 temas de Daniel e mais 4 temas do Apocalipse. É a essência, vamos dizer assim, é o miolo, é o suprassumo da profecia escatológica.
Há outras coisas para nós estudarmos, com certeza. Mas nós vamos, assim, fazer uma série breve, bem objetiva, porque nós estamos recebendo muitas perguntas de pessoas que estão querendo saber sobre o que está acontecendo no mundo, quanto tempo Jesus vai levar para voltar a essa terra, enfim, as profecias da Bíblia. Então, sobre isso nós vamos falar um pouco aqui durante toda essa apresentação aí, essa série de 7 temas que nós vamos desenvolver com vocês. Então, na semana passada, nós falamos o primeiro tema e foi sobre Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor II teve um sonho, o sonho da estátua, vocês lembram? E esse sonho, ele ficou muito perturbado com aquele sonho, ele não se lembrava do sonho, e naquela cultura, quando um rei, um governante tinha um sonho, e ele pensava, era um pensamento de que esse sonho vinha dos deuses pagãos. Então, ele tinha que saber qual era a interpretação do sonho, porque senão ele pensava que os deuses poderiam fazer alguma coisa de mal contra ele. Os deuses iam ficar zangados, né, irados contra ele, caso ele não soubesse qual a interpretação do sonho. E aí foi que ele chamou, então, os sábios, os feiticeiros e tal, e eles não souberam interpretar, e só foi então com Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi levado prisioneiro para a Babilônia, e com esse jovem, o jovem consultou o Deus verdadeiro do céu, e o Deus verdadeiro então mostrou para ele, num sonho, qual foi a mensagem, o sonho que o rei tinha tido e qual era a interpretação desse sonho. Então, é uma mensagem para o tempo do fim, falando sobre todos os impérios que iam governar esse mundo até a volta de Jesus. Então, vocês assistiram aqui, e quem não assistiu, por favor, não perca, assista aí a da semana passada, para que vocês possam entender um pouco melhor a de hoje. Então vamos lá, vamos começar com a de hoje aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem aí esses slides, tá bom? E assim fica mais fácil. Então eu vou ler a Bíblia aqui, vou ler os slides, vocês acompanhem aí com a Bíblia e vai anotando aí, não perca, tá bom? E vai chamando as pessoas aí que você está lembrando para acompanharem conosco. Então vamos lá. O tema de hoje, número 2 dessa série, é sobre Daniel capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, nós temos uma outra visão profética. É a segunda visão do livro de Daniel. A primeira foi lá no capítulo 2, que nós estudamos, do sonho do rei, e agora no capítulo 7 nós temos uma outra visão. Daniel 7, no verso 1, começa o nosso estudo aqui dessa noite. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. E logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Muito bem, então eu queria primeiro situar, né, o nosso estudo aqui, do ponto de vista histórico. Aqui diz assim que no primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, uma visão profética. Bom, quem foi esse rei Belsazar? Vocês sabem que durante muito tempo as pessoas que são críticas à Bíblia levantavam críticas dizendo que esse rei Belsazar aqui era uma invenção da Bíblia porque ele nunca tinha existido. Ora, vocês sabem que a Bíblia é um livro que nós cremos, é um livro verdadeiro, foi inspirado por Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que os arqueólogos descobrissem um achado arqueológico que comprovou a existência do rei Belsazar. Vocês estão vendo aí na tela, esse é um cilindro de argila que foi descoberto no ano 1854, lá na cidade de Ur, dos caldeus. Ur ficava pertinho da Babilônia, certo? Ficava ali no reinado dos caldeus e perto da Babilônia. E ali num templo, um templo do deus Lua, foi achado esse cilindro aqui. E levaram então esse cilindro para os estudiosos,
E um erudito chamado Henry Rawlinson, ele aprendeu a decifrar a língua dos caldeus, né, dos babilônicos, que é a língua cuneiforme, e ele decifrou tudo que está escrito nesse cilindro de argila, certo? E ele descobriu que se tratava de uma oração do rei Nabonido, o rei Nabonido. E quem era esse rei Nabonido? Rei Nabonido era o pai de Belsazar. E nessa oração tem uma frase que estava escrito aí, vocês estão vendo na tela, estava escrito assim: a oração de Nabonido, na qual o rei pedia vida longa e saúde para ele e para o seu filho Belchar-Uzur. Então, olha só, Belchar-Uzur era o nome do filho dele. Esse Belchar-Uzur, então, os estudiosos aí, eruditos da Bíblia, descobriram que se trata da mesma pessoa mencionada aqui em Daniel 7, verso 1, o rei Belsazar, que era justamente filho do rei Nabonido. Então, olha aí, uma informação histórica importantíssima para confirmar que esse rei Belsazar, ele realmente é um personagem histórico. E Daniel, então, no primeiro ano desse rei, teve uma visão profética. Que visão ele teve? Vamos ver aqui nos versos 2 e 3 de Daniel 7. Então Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis então que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que interessante. Quatro animais. Daniel viu aqui na visão quatro animais subindo do mar. E esses animais eram diferentes um dos outros. Se nós já olharmos aqui no verso 17, Daniel mesmo faz a interpretação desses animais. O que representavam esses animais? Você sabe que as profecias do tempo do fim, as profecias escatológicas, a maioria delas são simbólicas. Elas são formadas de símbolos. E os símbolos nós temos que descobrir o que significam. Só que para descobrir os símbolos, nós não podemos tirar da nossa cabeça a ideia. Simplesmente pensar, aquele símbolo que está escrito na Bíblia representa tal coisa. Não, a gente tem que procurar a resposta na própria Bíblia. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Então, no caso aqui, fica fácil porque o próprio profeta Daniel interpretou aqui os quatro animais. Olha só no verso 17 o que ele falou. Diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Olha, quatro reis que se levantarão da terra. Acontece que tem um detalhe importante que eu já vou adiantar para vocês aqui. Quando a profecia escatológica fala sobre reis, ela também fala sobre reinos. Ou seja, a palavra reis e a palavra reinos, elas são quase que intercambiáveis. Ou seja, uma pode representar a outra. Então, quando a Bíblia, na profecia que simbólica, usa reis, está tratando de reinos. Como é que eu sei disso? Ora, no verso 23, diz assim, olha no verso 23. E então Daniel disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente. Ora, o quarto animal será um quarto reino. Primeiro, no verso 17, a gente viu aqui, né, a Bíblia dizendo que os quatro animais representavam quatro reis que se levantariam da terra. E na hora de explicar um por um, Daniel deixou claro que o quarto animal seria um quarto reino. Então, percebe como são intercambiáveis essas palavras? Ou seja, uma pode ser usada para dizer o significado da outra. Então, rei e reino pode ser a mesma coisa dentro da profecia escatológica, tá bom? Muito bem, então, quatro animais representando quatro reinos, ou quatro reis, né? Tanto faz. Vamos ver aqui a sequência. Agora, uma coisa interessante nessa profecia aqui, no verso 18, logo depois que Daniel viu os quatro animais, e a gente já vai descrever um por um aqui, viu? Preste atenção. Mas no verso 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Então, depois que Daniel viu quatro animais, ele viu
os santos do Altíssimo, né, aquelas pessoas que são fiéis a Deus, possuindo ou tomando conta do reino de Deus, o reino celestial. E também no verso 22, essa ideia se completa assim, ó. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí então veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Olha que interessante. Essa profecia, na verdade, ela tem um paralelo com a profecia que nós estudamos na semana passada. Vocês lembram que nós vimos o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua? A estátua tinha cada parte da estátua feita de um metal diferente, cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro. Lembram disso? Cada uma das quatro partes simbolizava um império também, um reino que ia dominar o mundo. E agora Daniel teve uma outra visão, com uma linguagem diferente, mas falando do mesmo assunto. Quatro animais, agora representando quatro reinos também. E depois desses quatro reinos, ele viu os salvos, os santos de Deus, possuindo o reino eterno. Então, ou seja, uma explicação aí para a volta de Jesus, para o reino de Deus que vai ser implantado depois. Então, ou seja, essa visão profética, ela é muito parecida com a visão anterior. Só que aqui nós temos um detalhe a mais. Qual que é um detalhe a mais? Um não, alguns detalhes a mais, né? E aqui tem uma característica que eu quero explicar para vocês. Nas profecias escatológicas, profecias do tempo do fim, nessa sequência que nós vamos estudar de Daniel e depois do Apocalipse, nós vamos perceber que existe esse princípio da profecia: repetição e ampliação. Ou seja, cada profecia seguinte que nós vamos estudando, ela vai repetindo algumas coisas da profecia anterior, só que ela vai acrescentando detalhes, vai abrindo cada vez mais o leque e vai trazendo novas informações. Então, olha que interessante. É por isso que nós não podemos perder aqui o estudo das profecias, porque cada profecia seguinte que nós vamos estudando vai acrescentando detalhes à profecia anterior que nós vimos. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ver algumas coisas aqui repetidas, mas nós vamos ver muitos detalhes a mais. Então, não saia daí. Fique ligado aí para você aprender tudo que a Bíblia quer ensinar para nós. Então, olha aqui, os quatro animais que Daniel viu, então, nessa visão, são os mesmos quatro impérios representados pelo sonho da estátua do rei Nabucodonosor II, que nós estudamos na semana passada. Então, se refere aos quatro reinos que iam dominar o mundo desde a época de Daniel. A Babilônia, que era na época de Daniel, depois os Medo-Persas, né, ou o reino Aquemênida, né, como eles chamavam, a Grécia em seguida e depois Roma, ok? São esses quatro reinos aí. Agora vamos ver que detalhes a mais existem nessas profecias. Então vamos lá. No verso 4, Daniel viu o primeiro animal. Foi esse primeiro animal? Daniel diz assim: eu vi, no 7, verso 4, tá? O primeiro animal era como um leão, e ele tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto de pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Então, olha que interessante, o primeiro animal parecia um leão, só que não era um leão comum, era um leão que tinha asas de águia. Bom, aqui você já vai observar, né? Já vai perceber uma coisa, que logicamente está se tratando de um símbolo. E até porque nós sabemos que é um símbolo, porque não existe leão com asas de águia no nosso mundo real. Então, isso aqui é apenas um simbolismo, ok? Então, nós vimos que os animais aqui representam reinos. Quatro animais, quatro reinos. Esse primeiro animal representa qual reino? Ora, lógico, na sequência representa a Babilônia, que era o primeiro reino, o primeiro império que estava dominando o mundo na época de Daniel, ok? Então, leão, Babilônia. Essas asas de águia representam a velocidade, a rapidez com que a Babilônia conquistou o mundo. Foi muito rápido. E na época do rei Nabucodonosor II, se tornou um império mundial, ok? E o segundo animal?
que Daniel viu na sua visão? Está no verso 5. Diz assim: a seguir apareceu o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os seus dentes havia 3 costelas. Então, olha que interessante, o segundo animal parecia um urso, disse Daniel. Parecia um urso e ele tinha 3 costelas na sua boca. Aqui um detalhe interessante, olha lá, estamos vendo detalhes a mais na profecia. Lá na estátua só foi mostrado para nós o reino, representando os Medo-Persas, né, ou o Império Aquemênida, como eles chamavam. Agora aqui, esse animal, que representa esse mesmo império, ele tem 3 costelas na boca. O que, que representa costelas na profecia? Bom, a gente tem que procurar sempre a resposta na Bíblia, eu já falei para vocês. Se vocês lerem o Salmo 124, que está marcado aí na tela, 124, verso 6, vocês vão ver que a Bíblia dá a entender que aquilo que está entre os nossos dentes, geralmente são as presas, né? As presas capturadas. Então, ou seja, esse animal com 3 costelas na boca, nós cremos que representam as 3 principais presas que foram feitas pelo Império dos Medo-Persas. E como que isso se cumpriu na história? Olha, se você fizer um levantamento da história, você vai ver que interessante, que os Medo-Persas, para eles chegarem ao topo do mundo e governarem o mundo, eles tiveram que lutar contra 3 reinos muito fortes naquela época. O principal deles, sem dúvida, foi a Babilônia. Eles dominaram a Babilônia e tomaram o poder da Babilônia. Mas além da Babilônia, havia mais 2 reinos também, que não eram tão fortes como a Babilônia, mas eram, de certa forma, representativos. E você está vendo no mapa aí, o mapa do Antigo Oriente Médio, aonde vocês têm aí a Babilônia, tá? A Babilônia, e depois da Babilônia vocês têm aqui a Medo-Pérsia, mais um pouquinho para cima aí, onde está verde, né? Então os Medo-Persas vieram dessa região aí, e vieram e tomaram a Babilônia primeiro, e depois foram tomando o Egito aqui, no norte da África, e também um reino chamado Lídia, que é onde hoje está a Turquia, tá bom? Naquela época tinha um reino chamado Lídia. Então, a Babilônia, o Egito e a Lídia foram as principais presas que os Medo-Persas fizeram para poder chegar a governar esse mundo, tá bom? Olha que legal, a profecia revelou esse segredo antes que acontecesse. Muito bom isso, né? Mas vamos para o próximo animal. O verso 6, então, diz assim: depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, e este animal também tinha 4 cabeças. Nossa, que animal terrível esse, né? Com certeza não existe um animal desse no nosso reino animal real, não é? Porque um leopardo de 4 cabeças é uma coisa muito estranha. E com asas de ave ainda, tá bom? Então, o que que significa isso aí? Bom, quarto animal, o terceiro reino, certamente representando a Grécia, que dominaria o mundo depois da Medo-Pérsia. E as 4 cabeças foi justamente a divisão desse reino, a divisão do reino que foi feita depois que a Grécia foi dividida. Porque a Grécia, vocês sabem, ela teve 2 períodos. Ela teve um período que foi um reino unido, sob a liderança de Alexandre o Grande, e depois ela teve uma boa parte da sua história como império, não é? Império helenístico, império grego, foi dividido, e dividido em 4 partes. Quando o Alexandre o Grande ele morreu muito jovem, né? Com 33 anos ele morreu, assim que ele assumiu o governo do mundo inteiro como imperador grego, ele acabou morrendo. E aí houve uma briga ali entre os generais para disputar o poder, e no final sobraram 4 generais fortes, e cada um deles resolveu, então, dividir o reino todo, o império, em 4 partes. Vocês têm no mapa aí essas 4 partes. Essa parte em verde aí é o general Ptolomeu, depois a amarela com o general Seleuco, essa parte azul mais escura aí, o Lisímaco, e também essa outra parte aqui mais em rosa, né, com o general Cassandro. São esses 4 generais
que dividiram o Império Grego. Então, veja, as 4 cabeças do leopardo, que representava a Grécia, representam os 4 reinos que iam dividir, né, iam se dividir em 4. E foi isso que aconteceu na história. Percebe como a profecia nos revela as coisas antes que elas aconteçam, a profecia bíblica? Isso é muito interessante. E isso faz com que a nossa fé esteja mais fortalecida na palavra de Deus. Nós podemos crer na palavra de Deus que realmente revela as coisas muito antes de acontecer. Então vamos continuar aqui. Nos versos 7 e também no verso 20, diz aqui sobre o quarto animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que apareceu o quarto animal, disse Daniel. Ele era terrível, espantoso e muito forte, e ele tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés tudo que ele achava pela frente. Então, olha, um animal terrível, espantoso. Notem que Daniel aqui não conseguiu classificar esse animal como nenhum outro, ele não conseguiu comparar com nenhum animal que ele conhecia. O primeiro ele comparou com o leão, depois o urso, depois o leopardo. Mas o quarto animal, ele não conseguiu comparar com nada. Ele chamou de um animal terrível e espantoso. Né? Algumas pessoas classificam como uma besta selvagem, tá bom? E daqui para frente nós vamos referir a esse animal como uma besta, tá? Uma besta selvagem, tá bom? No verso 7, então, que nós lemos. E lógico que essa besta selvagem, dentro do nosso escopo da profecia, né, nós vamos identificar como sendo Roma, o Império Romano. E olha como que os detalhes da profecia batem com a realidade. O Império Romano foi justamente o império conhecido pela sua força nas conquistas. As legiões romanas, por onde elas passavam, elas devoravam tudo, né? Não sobrava nada. E elas submetiam todos as suas vítimas, né? Os povos conquistados, para que fizessem parte do Império Romano. Então, a força do Império Romano, que no sonho de Nabucodonosor foi representado pelo ferro, as pernas de ferro, aqui na visão de Daniel é representado por esse animal, essa besta selvagem que tinha dentes, diz a Bíblia aqui, né? Dentes de ferro, dentes muito fortes, ok? Então, Roma, vamos seguindo para frente. No verso 24, nós vamos descobrir o que representa esses 10 chifres. Esse animal, essa besta, diz aqui na visão, tinha 10 chifres. O que representava esses 10 chifres, então? Vamos ver no verso 24. E aqui começamos a ver mais detalhes que nós não encontrávamos ou não encontramos na outra profecia da semana passada, não é? No último estudo que fizemos. No verso 24, diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, ou seja, da besta. E depois deles se levantará um outro rei que será diferente dos primeiros e vai derrotar 3 reinos. Então vamos por parte. Primeiro vamos falar sobre esses 10 chifres. Os 10 chifres representariam 10 reis que se levantariam desse reino aí, dessa besta. Então veja, se nós pensarmos aqui e analisarmos o Império Romano, depois ali da época de Cristo, mais para frente, no segundo, terceiro séculos, né? Provavelmente ali para o segundo para o terceiro século, o Império Romano começou a sofrer invasões de várias tribos bárbaras. Os historiadores, eles dizem que mais ou menos 20 tribos bárbaras começaram a atacar o Império Romano, cada um numa região diferente. O Império Romano foi ficando fraco, ele já estava fraco politicamente, economicamente, e mais as invasões, então, dessas tribos bárbaras fizeram com que o Império Romano do Ocidente se desmoronasse e perdeu a sua força. E nós temos aí pela história, nós podemos ver que pelo menos 10 tribos bárbaras foram as que assumiram o poder ali na região do Império Romano, onde hoje é a Europa. Então vocês têm aí na tela, né, os saxões, francos, lombardos, ostrogodos, burgúndios, érulos, suevos, visigodos, vândalos, enfim,
São 10 tribos que são as principais, as que conseguiram fincar raízes, digamos assim, e tomaram territórios importantes do Império Romano. O Império Romano se fragmentou. Olha como a profecia de Daniel se cumpriu assim, literalmente. O quarto animal, representando o Império Romano, e depois seguindo aí, surgindo 10 chifres, representando essas 10 principais tribos bárbaras aí que tomaram, dividiram, né, o Império Romano entre si, ok? Olha que interessante isso. Bom, agora vem uma parte muito importante. Praticamente todo o nosso estudo daqui para frente agora vai acrescentar uma parte muito importante ao conhecimento profético histórico. E qual que é essa parte? No verso 8, a gente já tinha lido, mas eu vou ler de novo, para acrescentar aqui para vocês, deixar bem explicado. Diz assim: enquanto eu observava os chifres, olha, Daniel estava vendo os 10 chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, e diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então, vejam aqui que interessante, né? Daniel viu na sua visão um chifre pequeno subindo no meio dos 10 chifres. Só que esse chifre pequeno foi ficando cada vez mais forte e 3 daqueles 10 chifres foram arrancados diante dele. Olha, o que será que significa isso, né? Muito interessante na visão. Vamos descobrir aqui. No verso 20, diz assim: também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre, que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, que parecia mais forte do que os outros chifres. Então, aqui nós vamos agora descobrir uma coisa nova, uma revelação nova na profecia. A profecia disse que no meio das 10 tribos bárbaras ia surgir um outro poder, representado por esse chifre pequeno. Que poder será esse? Ora, aqui tem um gráfico assim para a gente resumir tudo que está aqui no capítulo 7, que fala sobre esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno que foi crescendo e cada vez se tornando mais forte e mais poderoso. Então eu tenho aqui 10 características desse chifre pequeno. E nós vamos analisar pelo menos aqui algumas dessas características hoje. Então vamos começar aqui do lado esquerdo, aqui embaixo. Ó, a Bíblia diz, nessa profecia aí, que nós já lemos, que esse poder, representado por um chifre pequeno, ia surgir do quarto animal. E o quarto animal representa o Império Romano. Então ia surgir dele, ok? Grava aí. Segundo, ia surgir no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio dessas tribos bárbaras que já estavam retalhando e assumindo posições dentro do Império Romano, cada um pegando um pedaço do Império Romano para si. Não é? Terceiro, ia ser logo depois dos 10 chifres, então não antes, ok? Quarto, diferente dos demais chifres, nós lemos isso aqui na profecia, o chifre pequeno ia ser diferente. Em que sentido ele foi diferente? Nós já vamos ver lá, mas podemos adiantar para vocês. Todos os demais reinos eram reinos políticos, porém esse chifre pequeno, ele era diferente porque ele era um poder político-religioso. Não só político, mas político-religioso, ok? Grave essa informação aí. Depois, mais uma característica, ele ia ser mais robusto do que os outros, mais forte do que esses outros chifres aí, né? Do que as tribos bárbaras. Depois, no versos, todas essas características, vocês estão vendo aí, os versos estão marcados aí para vocês conferirem depois, tá bom? A gente não consegue ler tudo aqui, porque senão vai tomar muito tempo demais, mas eu marco sempre os versos aí na tela, nos slides, para vocês pesquisarem, ok? Para vocês verem que realmente é isso que está na Bíblia. E é bom cada um conferir realmente para ver se é tudo, se é do jeito que nós estamos falando aqui, ok? Então vamos lá, uma outra característica aqui. O chifre pequeno ia abater 3 chifres desses 10. Então nós vimos isso aí. Dos 10, 3 chifres iam ser arrancados.
por esse chifre pequeno. Outra característica está no verso 25. Esse chifre pequeno, diz a Bíblia, e aqui eu quero ler para vocês o verso 25. Ó. O chifre pequeno falará contra o Altíssimo. Ele oprimirá os santos do Altíssimo, que é a próxima característica aí. Então, só aqui no verso 25 tem várias características. São 4 características. As últimas 4 que está aí na tela estão todas no verso 25. Ó. O chifre pequeno falará contra o Altíssimo, falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Certo? E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui nós temos um enigma, não é, sobre tempo. Nós vamos descobrir o que é isso. Então, olha, se nós juntarmos todas essas 10 características aqui, nós só vamos encontrar um único poder que consegue preencher todas essas 10 características aqui, que surgiu do Império Romano, surgiu no meio das tribos bárbaras, na época exatamente das tribos bárbaras ali, não antes, que era um poder político-religioso, portanto diferente dos outros, que era só político, que se tornou mais forte do que os outros, arrancou 3 desses chifres aí, né, dos outros 3. Enfim, 10 características, só tem um poder que vai preencher essas 10 características. Qual é esse poder? Ora, esse poder é justamente o poder religioso de Roma, tá? Então, do meio do Império Romano, ou das cinzas do Império Romano, na época das tribos bárbaras ali, que estavam retalhando e acabando com o Império Romano, surgiu então o poder religioso de Roma. Eu tenho até aqui esta citação desse livro, que se vocês estão vendo aí a capa do lado, né? Escrito por Adolf Harnack, é um historiador, e ele diz assim, o que é o cristianismo? É o título do livro dele, o que é o cristianismo? E desse livro, ele cita, então, ele faz essa citação que vocês estão vendo aí, olha. E eu vou ler aqui rapidinho, né? Então, parecia com fraqueza interna, né, no Império Romano e também pelas invasões bárbaras, ele diz, vindas de fora, e em tais circunstâncias, o bispo de Roma era visto como um guardião do passado e escudo do futuro. E então a Igreja Romana secretamente tomou o lugar do Império Romano mundial e se tornou a sua verdadeira continuação, diz ele. O império não perecera, apenas tinha se transformado. Então, olha que visão interessante desse historiador, que do meio das cinzas do Império Romano, o Império Romano parecia estar cada vez mais fraco, caindo, e ainda tinha as invasões das tribos bárbaras ali, e de repente um poder começou a assumir a dianteira e o protagonismo. Foi justamente o poder que vinha da Igreja Romana. E o bispo de Roma passou a ter uma importância muito grande e começou a assumir o poder ali, o poder, e esse poder se tornou mundial. Então nós cremos que esse chifre pequeno, que se tornou grande, etc. e tal, ele representa a Igreja Romana, o poder religioso de Roma, tá bom? Então, agora vamos dar uma olhadinha rápida nessas características aí. Dessas 10 características do chifre pequeno que eu apresentei para vocês, nós vamos ver algumas aqui rapidamente. Primeira delas, derrotou 3 reinos, ou seja, ia arrancar 3 chifres, 3 reinos. Então, como que isso aconteceu na história? Se você observar bem, você estudar a história, você vai encontrar todas essas informações aqui. No ano 493, uma daquelas tribos bárbaras, né, dos 10 chifres, os Zérulos, e os Zérulos estavam localizados ali justamente bem onde hoje é a Itália, tá bom? Em Roma. Os Zérulos, eles foram exterminados ali. De que forma? Ora, o imperador romano do Oriente, que ficava lá em Constantinopla, ele mandou ali as suas tropas, mas ele principalmente influenciou uma outra tribo bárbara, que eram os ostrogodos. E ele jogou os ostrogodos contra os érulos. Ele fez com que uma tribo aniquilasse outra. Então, por influência justamente do imperador romano.
E é lógico, quem influenciou o imperador romano foi justamente os bispos de Roma. Os bispos de Roma influenciaram o imperador mandou as suas tropas lá, mas principalmente influenciou ali os ostrogodos para que lutassem contra os érulos. Então, uma tribo destruindo a outra. Olha como que se cumpriu isso, né? De forma que em 493, e aqui está o mapa de novo para vocês conferirem, os érulos foram simplesmente exterminados. Agora um detalhe interessante, por que essas três tribos que nós vamos mostrar aqui agora para vocês, por que foram essas três tribos que foram exterminadas? Porque principalmente essas três eram tribos arianas. O que quer dizer ariano? Ariano, ali na linguagem que nós estamos apresentando para vocês, nessa linguagem histórica, ariano queria dizer uma pessoa, né, uma tribo que não acreditava na divindade do Filho de Deus, de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era divino, certo? Essa era a característica deles. Então, esses érolos foram arrancados. Por eles não acreditarem na divindade de Jesus, eles eram uma oposição, eles faziam oposição à Igreja Romana. Então, por causa disso, a Igreja Romana acabou influenciando por trás dos bastidores e resolveu retirar, né, tirar essas três tribos aí. Então, os érulos caíram nessa data. Vamos seguindo aqui. No ano 534 foi a vez dos vândalos. Os vândalos eram uma tribo que estava no norte da África. E mais uma vez, a Igreja Romana influenciou o Império Romano do Oriente, que mandou as suas tropas lá e acabaram exterminando os vândalos no ano 534. Então, mais uma tribo aí, dessas tribos bárbaras foi exterminada. E chegamos aí no ano 538. O que aconteceu no ano 538? A partir do 536, os ostrogodos, como eles faziam oposição à Igreja Romana, eles resolveram invadir Roma. 150 mil homens até Roma cercaram Roma e eles então resolveram bloquear os aquedutos que levavam água para a cidade. Uma estratégia para tentar destruir ali Roma. E o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, porque ao bloquear os aquedutos, a água começou a jorrar para fora e ali começou a formar pântanos ao redor, aonde as tropas dos ostrogodos estavam. E isso aí virou um barro, virou uma coisa terrível e surgiram ali mosquitos da malária. E que coisa, né? A peste disseminou todos aqueles, ou quase todos os soldados ali, enfraqueceu as suas tropas, e aí depois, então, os exércitos lá de Roma Imperial, lá de Constantinopla, vieram lá e acabaram exterminando com os ostrogodos no ano 538. Então, olha que como que a história conta para nós, né? Exatamente como Daniel teve a sua visão lá na época da Babilônia ainda, aconteceu exatamente assim na história. Dessas 10 tribos principais aí, sobraram 7, porque 3, que eram tribos arianas, elas não acreditavam na divindade de Jesus, elas foram eliminadas. E elas é que se opunham à Igreja Romana. Depois que elas foram eliminadas, ninguém mais podia se opor à Igreja Romana, e a Igreja Romana assumiu o poder mundial a partir do ano 538. Grave essa data aí, porque ela vai ser muito importante daqui a pouco, tá bom? Mas vamos ver mais uma característica da Bíblia, dessa profecia. E essa característica que nós lemos no verso 25, diz assim, que o chifre pequeno, que representaria, né, a igreja romana, o poder de Roma, papal, iria proferir palavras contra o Altíssimo, contra o próprio Deus, palavras de blasfêmia. Bom, o que seria isso? Ora, existe uma característica, ou uma característica foi desenvolvida dentro da Igreja Romana, que foi justamente a de dar poder ao bispo de Roma, que mais tarde passou a se chamar de Papa. E o bispo de Roma, ou o Papa, assumiu uma posição como se fosse o cabeça da igreja. E essa teologia acabou gerando uma situação em que
o Papa foi sendo elevado cada vez mais até se declarar como se fosse o próprio representante de Cristo na Terra. Então, existe uma outra passagem profética que está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, e eu queria ler para vocês, está aqui na tela, que fala sobre esse mesmo poder. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui, profeticamente, Paulo, que escreveu essas palavras, ele está falando do mesmo poder. Ou seja, era um poder dentro do cristianismo que iria se apostatar, mas iria se apresentar como se fosse o próprio Deus na Terra. Bom, antes de apresentar o próximo slide para vocês, e o próximo slide é um slide histórico, de uma citação histórica, para comprovar isso que nós estamos falando aqui. Eu gostaria de fazer aqui abrir um parênteses para dizer que, ao fazer essa apresentação aqui, esse estudo, nós não estamos de forma alguma querendo atacar aqui os nossos irmãos que são da Igreja Romana. Não é esse o nosso objetivo. Nós conhecemos várias pessoas que pertencem à Igreja Romana, né, são fiéis, são dedicados, são tementes a Deus, inclusive líderes da própria Igreja Romana também. Entre os líderes e entre os membros que congregam nessa religião, existem muitas pessoas boas, tementes a Deus, pessoas que querem realmente seguir a Deus. E nós sabemos disso. Então, aqui o nosso respeito a essas pessoas, né? Deixamos bem claro isso aqui. Quando nós falamos aqui, e nós vamos terminar o nosso estudo, né, indo para a parte final, falando sobre a Igreja Romana, o romanismo, nós não queremos de forma alguma faltar com o respeito. Nós estamos simplesmente apresentando aqui informações históricas, justamente para entender a profecia que foi dada, a profecia dada através de Daniel, ok? Então, fechando agora o parênteses, vamos ver esse próximo slide, para comprovar isso que nós falamos. É uma citação histórica que vem justamente de um livro da Igreja Romana, ok? E nesse livro, está embaixo o nome do livro, vocês vão ler a seguinte citação. Diz lá que o Papa, né, o Bispo de Roma, ele é de tão grande dignidade e tão excelso que não é um simples homem, mas como se fosse o Deus. É o vigário de Deus, diz o texto. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis de Cristo, chefe de reis, com plenitude de poder. Então, vejam bem, essa citação histórica, tirada de um livro justamente escrito pela Igreja Romana, vem comprovar o que a profecia de Daniel revelou. O sonho, esse chifre pequeno ia se tornar forte, robusto, ia dominar o mundo, né, um poder político religioso, e iria proferir palavras contra Deus, palavras de blasfêmia. Blasfêmia na Bíblia significa se colocar no lugar de Deus, ok? E aí está então um texto histórico para referendar a profecia que nós estamos estudando. Bom, a próxima característica diz que esse chifre pequeno também iria magoar ou iria perseguir os santos do Altíssimo. Ora, essa parte da história, ela é muito conhecida, né? A Inquisição, conforme foi criada dentro da Igreja Romana, ela foi justamente para silenciar todas aquelas pessoas e todas aquelas ideias que eram contrárias à Igreja Romana. Então, durante muito tempo, a Inquisição caçou e condenou o que eles chamavam de hereges, mas nem todo mundo que levava esse rótulo, de fato, era herege, né? Simplesmente por discordar de alguma coisa, algum dogma, né, que vinha de Roma, a pessoa já podia ser perseguida, e perseguida, inclusive, até mesmo à morte, né? Alguns foram lançados à fogueira e torturas e outras coisas mais. Então, essas sentenças legais, elas eram executadas pelas autoridades civis. Então, sempre eram as autoridades civis que executavam, mas elas faziam isso a mando da Igreja Romana, ok? Então, isso é fato. Então, aqui, mais uma vez, se cumprindo essa profecia desse poder que iria perseguir os santos de Deus.
Uma outra característica, esse poder também ia cuidar em mudar os tempos e a lei. O que são tempos, né? E o que são leis? Bem, se nós lermos em Daniel 2, verso 21, lá no sonho de Nabucodonosor, você lembra do último estudo? Daniel, quando foi revelar para o rei, ele, antes de trazer a revelação, ele deixou claro para o rei o seguinte, falando sobre o Deus verdadeiro. Ele disse assim, olha, é ele, né, o Deus verdadeiro, quem muda o tempo e quem estabelece reis. Bom, é ele quem muda o tempo. E notem vocês que agora, nessa profecia de Daniel 7, o chifre pequeno aparece como sendo um poder que ia justamente tentar mudar os tempos e a lei. Então, ou seja, a Bíblia diz que é Deus quem muda o tempo, só ele tem esse poder. E aqui, tempo, a gente acredita que tem a ver justamente com o curso da história, né? O curso da história humana, não só a duração, mas o próprio curso da história humana. Então, aqui está profetizado, foi profetizado, que o chifre pequeno ele teria a intenção, né, de ter a prerrogativa divina de dirigir o curso da história. Olha aí, de mudar, né, ou dirigir o curso da história, mudar os tempos. E não só isso, mas também ele mudaria a lei de Deus, a própria lei, os 10 mandamentos. E vocês sabem que isso aconteceu, isso é um fato. Os 10 mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo, perdão, né, Êxodo 20, esses 10 mandamentos foram alterados, justamente por autoridade da Igreja Romana. O segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens de escultura, foi retirado do Decálogo, dos 10 mandamentos, não existe mais, né, segundo a tradição romana. E o quarto mandamento, que era o quarto mandamento, foi mudado, né, em vez de guardar o sétimo dia, agora passaram a guardar o primeiro dia da semana, o domingo. Né? E o argumento que usam é porque Cristo ressuscitou nesse dia. Ora, lógico, Cristo ressuscitou realmente no dia de domingo, primeiro dia da semana, mas não há em nenhuma parte da Bíblia qualquer ordem ou autorização bíblica para que fosse feita essa mudança. Isso surgiu com a tradição romana apenas. Então, hoje, se vocês pegarem, né, os mandamentos conforme o romanismo ensina, não existe mais o segundo mandamento, que é sobre proibição, né, do culto de imagens, adoração de imagens, e o quarto mandamento, que ordenava o repouso no sétimo dia, o sábado, foi alterado para o primeiro dia da semana. Então, olha aqui, cumprindo a profecia, esse poder iria justamente tentar mudar os tempos e a lei de Deus. Mais um aspecto profético se cumprindo. E aqui está um documento para qualquer um que quiser pesquisar. A própria Igreja Romana aceita isso e reconhece isso, que foi ela quem fez essa mudança. Por exemplo, aqui em cima vocês têm aí a capa, né, de um jornal antigo que foi publicado nos Estados Unidos em 1893, né, no mês de setembro desse ano, lá na cidade de Baltimore, no estado de Maryland. E esse jornal era um jornal católico, se chamava Catholic Mirror. Esse jornal publicou 4 edições seguidas, assim, de sábado, né? Sempre no sábado, os 4 sábados do mês de setembro. Eles publicaram justamente sobre a guarda do sábado e do domingo. E nesse texto todo que eles fizeram, está uma frase que vocês estão vendo aí agora. A Igreja Católica, durante mais de 1000 anos antes da existência de qualquer protestante, em virtude da sua missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo, o sábado cristão, como passou a ser chamado, né, o domingo, por conseguinte, até esse dia, o fez reconhecido da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem nenhuma palavra de protesto do mundo protestante. Ou seja, eles reconhecem que mudaram o sábado para o domingo e que isso foi por autoridade da igreja, né, que é a esposa do Espírito Santo. Então, juntou a esposa com o Espírito Santo e deu um filho. E esse filho eles chamam justamente o domingo, né, a guarda do domingo.
Então, isso é um documento histórico muito importante mesmo, porque mostra realmente a autoridade dessa mudança está na Igreja Romana. Não existe na Bíblia nenhuma autoridade para mudar a guarda do sábado para o domingo, mas, historicamente falando, houve essa mudança e hoje muita gente, praticamente a grande maioria do mundo religioso, adora a Deus no domingo. Mas na Bíblia essa não é uma verdade biblicamente demonstrável, ok? Então esse poder iria fazer essa mudança. E por fim aqui nós temos esse enigma que esse poder iria dominar o mundo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, o que é esse tempo aqui nesse enigma profético, né? Se você ler Daniel 11, 13, e eu quero ler para vocês, Daniel 11, verso 13, Daniel 11, 13, diz assim: porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com grande exército e abundantes provisões. Então, ou seja, aqui, nessa tradução que eu li aqui, até que não deixa tão claro, mas na tradução mais, digamos, mais tradicional da Bíblia, fala sobre justamente tempos e anos. Coloca um tempo como sendo um ano, tá? Um ano profético. Então nós vamos usar essa medida para poder agora decifrar esse enigma. Um tempo equivale a um ano profético, tá bom? Então vamos lá. Até tem uma passagem aqui de Apocalipse 12 também, mas antes de ver essa passagem, deixa eu mostrar para vocês aqui esse gráfico. Então vamos lá. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Somando isso aí, são 3 tempos e meio. Se um tempo vale um ano profético, então 3 anos e meio são 3 anos e meio proféticos, ok? 3 anos e meio proféticos. Bom, agora, quanto vale 3 anos e meio proféticos? Se nós multiplicarmos cada ano profético por 360 dias, que é o tempo de um ano profético na Bíblia, e aqui, para você descobrir isso, você tem que comparar com o Apocalipse 12, verso 6 e o verso 14, porque lá tem a mesma medida de tempo e você observa que digamos assim, cada mês profético é um mês de 30 dias. Então, 12 vezes 30 dá 360, ok? Então, esse número aqui é um número, simplesmente um número estabelecido pela Bíblia. Ele não tem relação com calendário nenhum, tá bom? Porque os judeus, o calendário deles não era de 360 dias, tá bom? Variava de 353 até não sei quantos dias mais. O calendário gregoriano que nós temos também não tem essa medida. Então, essa medida de tempo, ela só é verificável pela própria Bíblia. Um ano profético tem 360 dias, tá bom? E se você ler lá em Apocalipse 12, verso 6 e verso 14, você vai tirar essa conclusão que trata-se do mesmo tempo. Então, comparando as duas medidas, nós vamos chegar a essa conclusão, que um ano profético tem 360 dias, ok? Então, 3 anos e meio vezes 360 dias vai dar 1.260 dias proféticos. 1.260 dias proféticos. E agora vem o X da questão. Para a gente matar aqui a charadinha desse enigma, a gente tem que ler um texto bíblico. Eu coloquei 2 textos na tela aí no slide, mas eu quero ler um deles agora, que é Números 14, 34, para saber quanto vale um dia profético. Vamos ver o que a Bíblia diz? Números 14, 34, diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiarem a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, olha aí, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos. Então, olha que interessante. E se você ler a outra passagem de Ezequiel 4, que está marcado aí, vai ter a mesma ideia bíblica. A ideia bíblica é o seguinte: profeticamente falando,
Um dia equivale a um ano. Um dia profético, um ano literal. Tá bom? Então, na nossa continha aqui, nós tínhamos chegado a 1.260 dias proféticos. E agora, transformando em anos literais, são 1.260 anos. Então, todo o nosso enigma se resume nisso, né? O resultado final dele é esse. O poder do chifre pequeno, que na profecia representa o poder religioso de Roma, iria dominar o mundo durante 1.260 anos. Foi profetizado isso. E não é que isso realmente aconteceu na história? A supremacia da Igreja Romana, quando eles tinham o poder, inclusive temporal, né, sobre as autoridades civis, para dominar a consciência das pessoas, então foi do ano 538 até o ano 1798. Exatamente. O que aconteceu no ano 538? No ano 538, os ostrogodos foram eliminados, que foi a terceira tribo bárbara, lembra? Os 3 chifres que foram arrancados? O último deles foi os ostrogodos, que é o que eles faziam, oposição à Igreja Romana. Então agora, a partir de 538, não tinha mais oposição, e a Igreja Romana cresceu, certo? E, inclusive, nesse ano foi quando o imperador Justiniano, ele nomeou o bispo de Roma como chefe das igrejas. Então deu todo o poder para o bispo de Roma. Então, ó, sem oposição nenhuma, e com mais ainda a autoridade do bispo de Roma, agora suprema, a igreja assumiu o poder no mundo. Então, essa data é muito importante, o ano 538, por causa disso. E vai até o ano 1798. Mas por que 1798? Ora, em 1798 aconteceu uma coisa interessante. As tropas lá da França invadiram Roma e prenderam o Papa na época, que era o Pio VI, e eles confiscaram as terras de Roma, ou seja, a Igreja Romana perdeu seu poder temporal. Então, se você calcular de 538 a 1798, vai dar exatamente 1.260 anos. Não é interessante isso? Como que Daniel, vivendo 600 anos, 500 e poucos anos antes de Cristo, ele conseguiu apresentar para as pessoas, né, para todos os que leem a Bíblia, digamos assim, para todos nós, conseguiu apresentar coisas proféticas que iam acontecer até a nossa época. 1798 é agora, a época moderna, não é? Então, vejam que em poucas palavras, com símbolos, várias profecias foram feitas para o tempo do fim, chegando até a nossa época. Então, esse foi o período de dominação da Igreja Romana, tá bom? Então, depois disso, e agora nós estamos terminando nosso estudo, depois que Daniel viu os 4 animais, que ele viu 10 chifres surgindo no quarto animal, e no meio desses 10 chifres, um chifre pequeno, que ia se tornar maior, grande e mais forte que os outros, e queria dominar, iria fazer muitas coisas, né? Como nós vimos aqui. Tudo isso se cumpriu. Depois disso tudo, o que Daniel viu para terminar essa profecia? Olha, eu vou ler aí os versos 9 e 10 de Daniel. E Daniel 7, né? 9 e 10, diz assim: Daniel viu aqui. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Então um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Vejam que interessante aqui, né? Daniel viu uma cena assim inusitada. Depois que ele viu tudo dos animais, dos chifres, do chifre pequeno, tudo isso que ele viu, aconteceu uma última coisa. Ele viu uma cena de tribunal. Os livros foram abertos. E aonde que ele viu essa cena? Pela descrição aqui, dá para saber que ele teve uma visão no céu, né? Ou do céu. Por quê? Porque ele viu o trono de Deus, um ancião, um ser assim, nobre, poderoso, como se fosse um ancião de dias,
cabelos brancos, né? Bem brilhante. Então esse ser, logicamente Deus que ele viu, esse ser estava diante de um tribunal e foram abertos os livros. Então, essa é uma cena interessante que ia acontecer exatamente depois dos 1260 anos da profecia aí da dominação do chifre pequeno. E nós vamos estudar melhor isso no próximo estudo, hein? Não perca, você vai descobrir como a gente pode calcular direitinho essa data aí, né, essa cena do tribunal. Mas esse tribunal que vai acontecer antes da volta de Jesus, ele tem sido chamado pelos estudiosos da profecia de juízo investigativo. Por quê? Porque livros celestiais de registro são examinados, são abertos e são examinados. E qual que é o objetivo disso? Ora, é atestar aqueles que poderão entrar no céu. Então, é um juízo, uma parte desse juízo que é feito antes de Jesus voltar, exatamente para poder mostrar quem é que vai poder ir para o céu. Ora, mas Deus não sabe isso? Claro que sabe, Deus sabe tudo. A questão é que só Deus é onisciente nesse universo e mais ninguém. Os anjos não são oniscientes. Os seres que vão se salvar e os que vão se perder, e mais ninguém no universo, ninguém mais é onisciente. Então, esse juízo precisa ser feito para que a justiça de Deus seja confirmada, né? E ninguém venha duvidar de Deus depois, né, da sua justiça, ok? É para isso que serve o juízo. Então, esse juízo nós vamos estudar melhor no próximo estudo que nós vamos fazer. E aqui chegamos no último slide do nosso estudo hoje. Em Daniel 7, verso 14, também no 27, Daniel viu o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Está falando sobre a figura de Jesus Cristo. Olha que interessante. E no verso 27 termina dizendo assim: o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui, com certeza, é uma referência ao reino eterno de Deus que vai ser estabelecido depois da volta de Jesus. Então, aqui combina com o sonho do rei Nabucodonosor da estátua. Lembram daquela pedra que foi enviada do céu, destruiu toda a estátua e a pedra se transformou numa grande montanha, num reino muito grande, eterno, que nunca ia ser destruído? Aqui, nessa visão, Daniel também viu isso. Ele viu o reino eterno de Deus e o povo de Deus recebendo domínio, e esse domínio seria eterno. Nunca mais terá fim. Tudo isso vai acontecer depois da volta de Jesus. Então, vejam, aqui nós terminamos o nosso estudo, e por esse estudo nós pudemos ver, recapitular algumas coisas que tinham já sido reveladas na outra visão de Daniel, e agora acrescentamos muitas outras coisas a essa visão. Olha como Deus é bondoso para conosco, né? Deus não nos deixa no escuro aqui nesse mundo. Ele deu justamente a sua palavra e as profecias da Bíblia para nós entendermos essas profecias e sabermos, descobrirmos as verdades sobre Deus, descobrirmos as verdades sobre o tempo do fim, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Olha que interessante. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo aí, eu queria terminar agora lançando um desafio para você e um convite. O desafio é o seguinte: continue estudando as profecias. Deixe Deus entrar na sua vida. Encare a palavra de Deus como sendo realmente a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro, né? Deus, ele está fora do tempo, na verdade. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E é por isso que ele revelou algumas coisas para nós, para que a gente possa ter fé nele, como sendo aquele que está dirigindo a história humana. Então, esse desafio, né, de você estudar a palavra de Deus e as profecias e de entender realmente o que Deus quer para a sua vida. Se relacione com Deus. Não é uma questão apenas de conhecimento, de conhecer, mas é de se relacionar com esse Deus. Esse Deus quer se relacionar com você. Jesus quer se relacionar com você. Não deixe essa chance passar.
né? Eu sei que o Espírito de Deus está tocando o seu coração para você entregar o seu coração para esse Deus maravilhoso. Não perca essa oportunidade. E a última coisa é um convite para você agora, na próxima semana, estar conosco aqui às 18 horas para nós continuarmos com a terceira profecia, com a terceira parte do nosso seminário. E nós vamos ver mais alguns detalhes importantes. E nós vamos caminhando pouco a pouco até chegar nas profecias do Apocalipse, que tem a ver mais com a nossa época agora, que você certamente vai gostar. Então, copie esse link aí, mais uma vez, eu digo para você que você está assistindo, e espalhe para todos os seus amigos, e mostre para eles que realmente a palavra de Deus é maravilhosa. E que esse Deus, por trás dessa palavra, é um Deus fantástico, é um Deus que nos ama muito. Que Deus esteja contigo, né? E que nós possamos nos preparar aí para o grande evento que será a volta de Jesus a essa terra. Eu tenho certeza que você tem Deus tem um plano maravilhoso para você e Ele quer com certeza que você faça parte desse plano. Então, até o nosso próximo evento, que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, e convide mais pessoas para assistir com a gente aqui, né? Nós tivemos muitas pessoas aqui, olha, eu estou vendo aqui a lista enorme de pessoas que estavam conosco e partilhando, colocando comentários, isso é muito bom. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Convide mais pessoas aí para estar conosco, né? Um grande abraço para todos.